Saúde aos amados com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode ser melhor. Saúde os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém. Isso, agora sim. Agora chegou. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos os papais. Que Deus possa abençoar ricamente por esse dia tão especial, um dia separado para vocês, né? Que eu ainda não entrei no time não, mas estou treinando bastante. Vou chegar lá. Que Deus possa derramar chuvas de bênçãos sobre suas vidas e que vocês possam ser, além de filhos e servos, pais melhores ainda. Amém. Amém? Aleluia. Bem, apesar de ser Dia dos Pais, eu hoje trago uma mensagem para filhos, na verdade, né? Eu não sou muito de estar colocando o título em mensagem, mas nessa em especial eu gostaria de colocar e diremos que essa mensagem tem por título um exemplo a ser seguido. Amém? Amém. Para isso eu estarei usando como modelo de exemplo a ser seguido, de pai, né, o principal, o nosso pai, o próprio Deus. Né? Eu tenho certeza que nem eu, nem nenhum dos amados encontrarão uma referência melhor para nos espelhar. Então eu separei algumas virtudes, algumas qualidades inerentes ao nosso Deus e que nós devemos nos espelhar e procurar moldar nossa vida também segundo essas características. Eu serei breve, serei objetivo, que é o mais importante, e que Deus possa preencher os vossos corações com a paz e a palavra de vida. Amém. Bem, usaremos como referência para essa palavra, para essa mensagem, o versículo que está no Evangelho segundo João, no primeiro capítulo. Evangelho segundo João, no primeiro capítulo, estaremos lendo apenas um versículo, o versículo 12. Aqueles que encontrarem, por favor, coloquem-se de pé. Nós estaremos fazendo a leitura desse verso da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Vamos repetir. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Amém? Os irmãos podem se assentar. Os irmãos vão ter um privilégio agora, uma coisa única. Eu estarei louvando com essa voz maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Mais um hino, que os irmãos possam refletir no que diz essa canção. Amém. Chama-se Tempo para Amar, de Tiago Grulha. O cantor pode não ser um Pavarotti, mas é um filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Olhei no relógio, o dia já se foi. Eu não disse te amo pra ninguém. Até tive chances, mas deixei pra depois. Quanta coisa na vida eu deixei pra depois também. Pra depois também. Estava com pressa. Não abracei meus pais.
Não escutei a quem pedia atenção. Pra correr e vencer, deixei amigos pra trás. Estou ganhando o mundo e perdendo meu coração. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Olhei no relógio e ainda é cedo. Eu sinto a alma amanhecer. O amor perfeito lança fora o medo. Quem decide amar, decide viver. Decide viver. Quantos esperam o nosso olhar de amor? Palavras que confortem o coração. Em dias de guerras, de ódio, de rancor, o amor de Deus é que traz salvação. Aleluia, Deus. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Aleluia, Deus. O amor de Deus transforma o mundo. O amor de Deus transforma tudo. Aleluia, Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Amém. Sem mais delongas, vamos caminhar. Como vimos, né, no versículo base, quando cremos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus. Em Romanos 8,15, o apóstolo Paulo diz que quando cremos e aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito que nos adota como filhos, por quem temos o direito de clamar Abba, Pai. Esse termo Abba tem um significado interessantíssimo, que é o de Pai querido. Jesus usou bastante esse termo, que quebra um pouco o formalismo, né? E nos dá uma ideia de um relacionamento mais pessoal com o Pai, mais íntimo, sem perder a reverência, sem perder o respeito. Ele é nosso Pai querido, é nosso papai, é nosso paizinho, mas Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Aleluia, Deus. E por ser quem é, e além de tudo ser nosso Pai, nós precisamos ter essa referência e usar esse exemplo. Trazer essas virtudes, essas características que são inerentes, são notadas facilmente na vida plena de Deus, para nós, para que nós venhamos a nos tornar homens, mulheres, pais, filhos, servos do Senhor melhores. O primeiro exemplo que eu gostaria de citar, eu estarei usando como base João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. É impossível explicar o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, o que leva um pai a doar o seu único filho em prol dos outros. Ele viu o seu filho, ele viu literalmente o seu filho ser injustiçado,
para justificar injustos. Jesus não merecia a humilhação e a morte, assim como nós não merecemos um amor tão grande. Mas o nosso Pai nos dá esse exemplo de como é amar verdadeiramente. Amar verdadeiramente é fazer sacrifícios, é promover o bem às pessoas. Deus não olhou dos altos céus e viu uma legião de anjos na terra. Ele viu pessoas como nós, com defeitos. Ele viu, sabia inclusive o que ia acontecer com o seu filho. Ele é onisciente, ele é presciente. Mas isso não impediu dele promover tal bem à humanidade. O amor de Deus fez a diferença e continua fazendo. O amor de Deus é sacrificial. Em Romanos 5, 7 e 8, mais uma vez a palavra nos mostra a excelência do amor de Deus. O quão diferenciado é nosso Pai. Lá o apóstolo Paulo está dizendo que por um justo, talvez alguém se propusesse a morrer. Talvez alguém se propusesse a morrer. Mas o amor de Deus é tão especial, tão diferenciado, que ele deu o seu melhor, o seu filho, por nós. Sabe? Ele não olha as nossas debilidades, ele não olha as nossas limitações, embora ele saiba. Ele simplesmente age. Porque é inerente ao caráter de Deus amar. É inerente ao caráter de Deus fazer o bem. Cara, eu não consigo conceber, sinceramente, como crente, um pai dar ao seu filho. Eu, às vezes, paro para pensar que eu vou enlouquecer, não vou chegar a uma conclusão. Não entendo. Porque se fosse eu, cara, dificilmente daria para meu filho, com todo o respeito, todo o amor que eu tenho a meu tesouro, por minha esposa. Quanto mais para dar porque ia esbofetear, cuspir, mentir, adulterar. É difícil isso. É complicado. Isso é muito amor. É querer muito bem do próximo. Isso a gente só vai achar em Deus. Cara. Isso não quer dizer que nós não somos capazes de amar a esse ponto. Ao ponto que eu quero dizer do sacrifício. Sabe? Não é necessário entregar um filho à cruz. Mas é possível fazer sacrifício para promover o bem do próximo. Isso se espera de nós como filhos de Deus. Aleluia. Em 1 João 3,16, a palavra nos exorta exatamente a seguir o exemplo do Pai. Assim como Jesus foi entregue por nós devemos nos entregar pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, pelo nosso vizinho. E às vezes o entregar não é se colocar na frente da bala ou da espada. Às vezes o nosso entregar pode ser uma madrugada de oração. Sabe? É um termo que meu pai até usa muito, o pau quebrando na casa do vizinho. Não é para ir lá e dizer, em nome de Jesus, eu é capaz de apanhar. Mas eu posso dobrar meu joelho naquele momento. Em uma outra oportunidade eu posso parar. O homem, a mulher, ou seja, quem foi, manter um diálogo. Dizer que aquele procedimento não é o melhor para a família. Eu posso promover um bem dessa forma. Eu posso saber a realidade financeira de uma família, e se eu tenho condições, eu posso promover, eu posso prover a ela, sabe? Ela talvez num momento só, o alimento, a vestimenta. Isso é amar, isso é sacrificar, fazer um esforço pelo bem do próximo.
Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Eu não quero o meu mal. Quando eu oro a Deus, eu não peço a Deus, olha, Senhor, eu quero ter um infarto, um derrame, quebrar as duas pernas, bater meu carro no avião. Quando eu peço a Deus, só peço o filé. Só peço o bem. Sabe? Quando eu intercedo a Deus pela vida de alguém, também eu faço a mesma coisa. Para que Deus promova, para que Deus faça o melhor. Ou pelo menos para que aquela pessoa enxergue que o amor de Deus é diferenciado. Isso é esperado de nós. É um exemplo que nós temos que seguir. Pagar preço pelo próximo. Não foi isso que Deus fez com Jesus? Os justos pelos injustos. As pessoas querem ver esse amor em nós. Em 1 João 4,20, ele afirma que o meu amor a Deus só é verdadeiro quando eu pratico com o meu próximo. Porque eu estou vendo o meu próximo aqui. Eu estou vendo o pastor Jacques. Mas literalmente, fisicamente, eu não estou vendo Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus e não está. E ser incapaz de ajudar o pastor Jacques, o irmão. Daí que eu tenho a possibilidade das condições de omitir. Isso não é esperado de nós. Não é o que Deus faria. Não é o que Deus faz. Amar, independente de quem seja, é um exemplo a ser seguido. Isso nós vemos em Deus. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou quem? Só os bonzinhos? Se fosse só os bonzinhos, acho que nem todo mundo encontraria o caminho. Mas Ele amou todas as pessoas. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi pela humanidade. E foi em amor. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Ficamos entendidos sobre essa parte? Eu Aleluia. prometi que ia ser rápido, eu vou ser rápido. Amém. A não ser. E Deus pega e diga, vai ficar até meia-noite. Eu digo, tá bom, Senhor que manda. Deus também é um Pai que é um exemplo de misericórdia e perdão. No livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, diz o seguinte: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que palavra gostosa, né? Deu para todo mundo perceber? Deus é impressionante. Se Deus fizesse vir sobre nós sua justiça com base na ira, toda vez que o desrespeitamos, estaríamos mal. Nosso Pai não faz isso. Nosso Deus é misericordioso. Amém. Nosso Pai não nos quer separado dele. Senão, Ele estaria nos pagando o salário do pecado. De Romanos 6,23. E o salário do pecado, que nós sabemos qual é? É a morte. É a morte. Mas Deus não faz isso. A misericórdia dele por nós é tão grande que Ele acaba nos dando de outra forma. Ele nos dá, Ele nos oferece o dom gratuito, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Ele faz isso porque nos ama, Ele faz isso porque Ele é misericordioso. O dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Daniel 9:9,
diz que além de ser inerente ao nosso Deus, essas virtudes, ele usa isso independente da nossa rebeldia. Não depende de nós, é dele, é próprio dele. Independente do nosso procedimento, independente das nossas escolhas, é próprio de Deus ser misericordioso. Não, Deus não é injusto. Deus é misericordioso. A palavra de Deus não está errada. O salário do pecado continua sendo a morte. Mas Deus dá alternativa ao homem. Eu entendo que, como filho, eu preciso seguir o exemplo do Pai e ser misericordioso, agir com misericórdia. Sabe uma palavra que me agrada muito? Está no livro dos Salmos, o Salmo de número 103, os versos 8 e 9. Diz assim: o Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Aleluia, Deus. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Ah, que coisa linda! Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é paciente. Ele não guarda rancor. Diferente de nós, às vezes, né? Parecemos um depósito de ira. Guardamos coisas, um pisão no dedo mindinho no pé esquerdo que aconteceu em 1600. Deus não guarda. Impressionante. Sabe, a misericórdia de Deus, ela é diferenciada. Nós até dizemos que somos misericordiosos, somos compassivos. Mas só dizemos. Às vezes esperamos uma coisa para a bomba explodir, a gente lançar aqui. Deus não faz isso. Deus não faz isso hora nenhuma. Se Deus fosse lançar em nossa face o que nós fizemos de errado, 365 dias seria promoção. E nós erramos às vezes até quando achamos que estamos com a razão. Por que não ser misericordioso? Por que não perdoar? Por que guardar? Para que guardar? O rancor não faz bem nenhum. A ira não faz bem algum. Quando nós guardamos a ira, não liberamos o perdão, não somos compassivos, não somos misericordiosos, corremos o risco de agir fora da justiça de Deus. É isso que a Bíblia diz. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Quem é juiz sobre toda a terra, sobre toda a humanidade? Deus não guarda esse amor. Deus ama, Deus é misericordioso, Deus perdoa. Glória a Deus. E por que não seguir esse exemplo? O filho precisa ter esse referencial. Eu sou um pouco mais velho, não quer dizer que eu seja velho, um pouco mais velho. Eu sou pós-adolescente, melhorei para mim essa situação. E só de um tempo em que eu não queria ser igual ao jogador de futebol famoso.
Eu não queria ser igual ao ator famoso. Eu não queria ser igual ao cantor famoso. Eu queria ser igual a meu pai. Eu olhava e dizia, rapaz, aquele homem é o cara. É aquele que é o meu modelo. Hoje nós perdemos isso. Né? Nós perdemos essa referência. Já não usamos o nosso pai como modelo na maioria dos casos. Hoje, os jovens, as jovens querem ser Neymar, querem ser aquela menina do baile das poderosas, um negócio desse, uma cantora de funk. Anitta, querem ser Anitta. Os meninos querem ser Bob Esponja. É brincadeira, mas é verdade. Perdemos esse referencial, infelizmente. Infelizmente. Que a gente volte aos velhos costumes, principalmente os bons costumes. Não questões do velho homem, da velha natureza. Mas esse hábito de olhar papai e dizer assim, eu quero ser igual a esse cara. Olhar a mamãe e dizer assim, poxa, que mulher. Quando eu crescer, eu quero ser igual a minha mãe. Quero ser uma esposa igual a minha mãe. Quero ser uma dona de casa igual a minha mãe. É necessário buscar tais valores. Eu vou pisar no freio para não sair do foco do que eu quero. Amém. Então nós temos esse exemplo de Deus, sabe? Deus ama. Deus é misericordioso. Deus é perdoador. E porque nós, como filhos de um pai desse tão maravilhoso, não vamos copiar as coisas, não vamos aprender das coisas. Não vamos olhar no espelho e ver assim. Uma coisa que eu busco assim para a minha vida, que eu quero para a minha vida, não é nem que eu busco, eu quero. Posso até não ser hoje, mas eu quero é que quando as pessoas olhem para mim, vejam um reflexo do meu Pai Celestial. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu posso até falhar em alguma coisa. Eu falho, então eu sou humano. Mas eu quero que a pessoa olhe e diga assim, que ele é crente. Eu preciso, para isso, agir como filho. O principal, que não pode faltar de forma alguma ao Filho de Deus. Amar. O que não pode faltar um Filho de Deus é ser misericordioso. O que não pode faltar um Filho de Deus é perdoar. E uma outra coisa que eu queria que nós pensássemos, seguíssemos o exemplo daquele que é o Criador, daquele que é Pai verdadeiramente, está em 1 Pedro, capítulo 1. Porém, capítulo 1, verso 15 e 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes,
Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus é totalmente separado do pecado e do mal. Ele é o referencial máximo de retidão, de justiça, de benignidade, de bondade. Ele é o maior exemplo de fidelidade. Ele é a paz. Ele é a verdade. Aleluia, Deus. Ora, ora, ora. A quem eu vou copiar? Quem é a minha referência? Quem é o meu exemplo? Eu vou buscar santidade num funkeiro, num pagodeiro? Eu vou buscar santidade em Deus, e para isso eu tenho que ter uma vida dedicada à oração, dedicada à leitura da palavra, dedicada ao evangelismo. Porque isso não é algo que nós temos que decidir se fazer, não. Isso foi ordem. Prega o evangelho, ide e pregai a toda criatura. Tendo a ciência de que a santificação é um processo, é diário. Nós, quando nos convertemos, temos a certeza de que nós somos santos. A partir do momento que nos convertemos, somos separados para Deus. Mas a coisa não acaba ali. Nós continuamos a viver, continuamos a peregrinar, continuamos a caminhar. E precisamos desenvolver o nosso caráter de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Sabemos que sem santificação o homem não verá Deus. Um desejo meu é chegar no reino dos céus e olhar meu Senhor de frente assim. Valeu a pena. Aleluia, Deus. Valeu a pena. O Senhor é muito mais até do que eu imaginei. Aí acreditar na palavra que diz que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviu, e não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para ele. Aleluia, Jesus. Mas sem uma vida edificada sobre a rocha que é Jesus, eu não vejo possibilidade disso acontecer. Eu preciso ser semelhante àquele que me chamou. Ser semelhante é lutar contra o pecado, lutar contra a maldade, manter um caráter digno de ser chamado filho de Deus, evitar traições, deslealdades, mentiras, estar com os olhos focados no alto, sem olhar para o lado, olhar para o alvo, olhar para a nossa meta. E a nossa meta é chegar nos céus. Aleluia, Deus. Amém. É focar, é ter direção na vida. E a nossa direção, quem dá é o Espírito Santo. Amém. Uma das vantagens que nós temos ao aceitarmos Jesus é passar a ser a habitação de Deus, através do Espírito Santo. É necessário escutar a voz do Espírito Santo. Fazer segundo aquilo que Deus quer que nós façamos. Aleluia, Deus. Não a nossa vontade, não a vontade do homem, mas fazer a vontade de Deus. Isso é ser santo, como o santo é aquele que nos chama. Oh, glória a Deus. É nos manter separados. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela
dia e de noite. Diz que ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dará seu fruto na estação própria. E quando chegar o dia ruim, ele estará preservado. Por quê? Porque ele valorizou o que Deus deixou para ele. Amém. A palavra, um coração de adorador. Aleluia. É não ter preocupação em carregar o joelho. É melhor chegar com o joelho carregado no céu, porque está de raia caminhando e caminhando para baixo. Vida, santificação, é vida. Santificação é entender que eu posso errar hoje, mas eu não posso, não devo permanecer nele. Verdade. Deus me dá todas as orientações para que eu não fique novo no astral. Eu preciso entender isso. Eu sempre acreditei, continuo acreditando que o melhor evangelho é aquele que é vivido. Glória a Aleluia. Deus. O evangelho pregado com os lábios pode não ser vivido. E pode trazer confusão. Mas aquele homem fala isso, mas eu observo a vida dele como essa. Mas se eu vivo o que eu prego, logo eu estou me santificando. Aleluia, Deus. Estou seguindo um exemplo. O exemplo daquele que é santo. Amém. E santo. Amém? Aleluia. Deus abençoe a todos. Parabenizo a sua paz. Agradeço ao pastor Jackson a oportunidade, aos irmãos amados, pela paciência em me escutar. Que Deus possa completar o vosso coração da palavra. Aleluia, Deus.